Olá, gente, tudo bem? Meu microfone está longe aqui, deixa eu ver se eu coloco o microfone para melhorar o som e evitar aqui algum transtorno. Beleza? Vamos lá, terceira aula, semana da consulta farmacêutica, iniciando agora. Quero ver se está todo mundo aí, deixa eu ver aqui como é que está a situação. Quem está aqui comigo para iniciar as aulas. Na verdade é a penúltima aula, hoje a gente já vai para a reta final, né? Nós começamos segunda-feira, lembrando que amanhã às 16 horas, aquela aula da segunda que ficou pela metade, parou ali no minuto 39, infelizmente tivemos um problema, ela vai estar disponível para vocês, tá? Para que a gente assista ela na íntegra amanhã às 16 horas, ela estreia no canal do YouTube, vai aparecer para vocês, quem está inscrito no meu canal vai receber. E eu vou mandar nos grupos também já a disponibilidade da aula, tá? Então quem está aqui comigo, olha, querendo saber da apostila em PDF, 69 páginas para toda a aula, não, essa apostila em PDF ela é só um pedaço da aula. Na verdade, a apostila em PDF, a primeira eu já mandei para vocês e amanhã eu vou mandar mais duas, tá? Através dos nossos canais de comunicação, através dos nossos grupos do WhatsApp. Eu vou mandar a aula de hoje e vou mandar a aula para vocês também de amanhã já disponíveis, tá? Desculpa, a de ontem e a de hoje e a de amanhã a gente vai enviar para vocês, beleza? Então quem está aqui comigo, vamos lá, vamos iniciar. Olha, Marília disse que está muito frio lá, já está bastante frio aí, já está começando o inverno, né, Marília? Olha, o João está aqui com a gente, a Suzy, Fabiana, a Helena. Na verdade, a Helena não, é o Wellington, né? O Wellington está aqui com a gente, que o Wellington está usando um outro contato aqui dele. E aí nós vamos falar sobre consulta farmacêutica de problemas de saúde para pacientes para crianças, para grupos especiais, gestantes e também idosos, tá? Então hoje, aula especial aqui. Começamos, quero só que vocês falem se está tudo ok. Estou olhando aqui, acho que está tudo certinho, tudo funcionando. E a gente já vai iniciar o nosso conteúdo especial aí de hoje, que é orientação, indicação, prescrição farmacêutica para grupos especiais, crianças, gestantes e idosos, tá? Muita dúvida, muita informação e muita pergunta, tá? Sempre o pessoal entrando em contato com a gente. Quem está aqui me ouvindo no Instagram, que a gente está aqui no Instagram também, tá? Vai lá para o canal do YouTube, por favor, para que vocês possam assistir essa aula, beleza? Então tem quem está aqui no Instagram, vai lá para o canal do YouTube, tá? Eu vou só confirmar aqui, deixa eu só corrigir, vou encerrar o vídeo aqui, só para ver se o nosso link está certinho lá no Instagram, tá? Vamos lá, vamos iniciar aqui, vou confirmar se o nosso link está certinho. Não, olha, tá faltando o link aqui no Instagram para o pessoal poder assistir, quem entra comigo aqui vai poder assistir no Instagram, ou melhor, vai ouvir no Instagram, mas vai poder assistir através do link que está na bio aqui do Instagram, beleza? Vou colocar aqui logo para vocês poderem entrar. O pessoal pergunta aqui sempre se tem link na bio para poder assistir a aula, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para o Instagram, o pessoal poder ouvir aqui, ficar informado que a gente está ao vivo no YouTube, beleza? E é isso, vamos lá, vamos iniciar. Olha, já tem muita gente aqui com nós, já tem bastante gente participando, tá? Todo mundo que está aqui com a gente, obrigado. Por enquanto a gente vai até o final junto aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa aula comigo, que vai ser uma aula muito especial, uma aula muito legal. Beleza? A Daniele, tá? A Silva Souza, a Marília aqui, ó, diz que tá muito frio. A Islândia, Kátia, né? Francisco Bezerra, quem mais? Suzy, Fabiana, Edmar, beleza, gente, obrigado, tá? Valeu pelo oi aí, obrigado por vocês estarem conversando comigo e vamos lá, vamos iniciar. Eu não gosto de ficar enrolando não, eu tô aqui só esperando o pessoal entrar mesmo pra gente começar. Vamos lá, vamos lá, vou começar da história primeiro. Segunda-feira nós tivemos um probleminha, mas nós começamos falando sobre consulta farmacêutica de problemas de saúde autolimitados. A aula de segunda, para quem entrou agora aí, que vai assistir essa aula de hoje, ela vai sair na íntegra amanhã às 16 horas pelo canal do YouTube. Eu vou enviar um link para vocês através das minhas redes de contato com vocês, para que vocês possam assistir todas as aulas. Então amanhã, quando tiver disponível as 3 primeiras aulas, eu já mando os links dessas aulas para vocês. Já teve mais de 1000 pessoas assistindo essas aulas,
tem muita gente participando, nós tivemos quase 4.000 pessoas inscritas só nesse evento, a gente já fez outros momentos, mas só nesse evento nós tivemos muita gente inscrita, tá? E dessa forma nós conseguimos montar essa estrutura e as aulas para vocês. A aula de terça-feira, de ontem, é uma aula sobre exames laboratoriais. Ela já está disponível para quem conseguiu acessar o link, está na íntegra, é uma aula de praticamente 1 hora e pouquinho, que eu falo sobre solicitação de exames laboratoriais. E hoje nós vamos falar sobre orientação, indicação, prescrição para grupos especiais, crianças, gestantes e idosos, beleza? Então nós vamos falar da aula de hoje, que é uma aula muito especial, uma aula diferente, tá? E a gente vai estar aqui com vocês explicando sobre esses conteúdos, beleza? E aí eu quero reforçar o seguinte, ontem eu falei, teve algumas pessoas perguntando também, algumas informações, eu vou reforçar aqui, tá? Nós vamos abrir, né, a partir de amanhã, principalmente, mas eu posso enviar o link para vocês conhecerem, as nossas vagas para o nosso treinamento em gestão clínica do paciente, consulta e prescrição farmacêutica. Então, na hora que a gente finalizar essa semana, né, da consulta farmacêutica, quem realmente tem interesse em continuar e progredir dentro dessa área de consultório, montar a sua estrutura, montar o seu consultório, ter rentabilidade através de consulta, fazer home care, fazer atendimento clínico, fazer orientações seguras, confiança, ter rentabilidade novamente aí dentro desse processo, sair do piso salarial, entra com a gente dentro do treinamento que você vai ver que vai ter uma diferença na sua carreira, uma diferença na sua vida. Não é conteúdo de faculdade, tá? É conteúdo prático do dia a dia que você vai implementar. Tenho vários farmacêuticos que já implementaram e estão realmente caminhando por um rumo muito interessante, por um caminho muito legal. Farmacêuticos que já montaram seu consultório, farmacêuticos que fazem atendimento no home care, farmacêuticos que fazem atenção clínica para seus pacientes, farmacêuticos que se tornaram referência, pessoas inclusive que estavam desanimados com a profissão, que queriam parar, queriam mudar de área, estava pensando em entrar em outras atividades. O cara começou a entrar no treinamento, ele começou a mudar a perspectiva dele. E ele percebeu que o impacto dele para o paciente, na saúde do paciente, é extremamente importante e é valorizada. Eu tenho um relato de uma farmacêutica e também de um farmacêutico que trouxe para a gente, que foi bem interessante. Ele começou a implementar, né, os dois, na verdade, começaram a implementar os serviços farmacêuticos, e que a gente mostra dentro do treinamento, né? E ele percebeu o seguinte, que os pacientes voltavam e perguntavam: quanto é, doutor? Quanto é, doutora? Quanto é que eu tenho que pagar pelo serviço? Quando ele falava que não queria, que não precisava pagar, porque ele achava que não deveria, né, cobrar e tal, o pensamento ali no início normalmente é assim: não desvaloriza um pouco. A pessoa trazia uma galinha, ou ela trazia um presente, ela trazia alguma coisa para agradar, porque ela sentia na responsabilidade, na vontade de poder devolver o que ele tinha dado para ela, que era a prestação de um serviço de qualidade. Então, tudo isso que eu falei durante essa semana, a gente vai fechar amanhã na aula, que a gente vai falar sobre consultório. Se você quer aprender também a implementar bioimpedância, tá? Acompanhamento farmacoterapêutico, aplicação de medicamentos injetáveis, nebulização, serviços de medidas antropométricas, serviços de MRPA, serviços de avaliação do perfil glicêmico, solicitação de exames dentro do seu consultório, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer no processo amanhã, beleza? Então, a aula especial amanhã também para a gente fechar com chave de ouro, tá? A Kátia está perguntando o valor do curso. Kátia, eu vou mandar depois um link para vocês. No final da aula aqui eu mando o link, mas você pode mandar um WhatsApp, tá? Para você dar uma olhada lá no valor, tudo certinho, parcela. Tem várias formas de pagamento, se você quiser lá. E é um curso realmente completo que você vai usar no dia a dia. Não é uma coisa para você comprar mais alguma coisa da internet, não. Você vai usar. E aí eu não preciso ficar explicando muito, até porque o que eu mostro de conteúdo aqui já fala por si próprio, tá? O que a gente mostra aqui de conteúdo é real, é a vida do dia a dia e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos lá, vamos começar falando de gestante, beleza? Tá? Fica comigo até o final, que eu vou dar mais algumas informações no final aí, tá? Vai ter coisa legal também para vocês aí. E amanhã, quem não participar, perdeu a semana. Quem não participar amanhã vai perder a semana, porque amanhã a gente fecha o negócio. Então a gente amarra tudo e mostra como você faz tudo isso no seu dia a dia, beleza? Gestação. Vamos falar sobre fármacos na gestação. Vamos começar com a bronca, que é aquele negócio que assusta todo profissional a hora que a paciente chega lá na farmácia ou em algum local e aí você pergunta para ela, tá gestante? Ah, mas eu queria tomar um remédio para isso.
Ah, eu tô sentindo mal por causa, eu tô sentindo desconforto X, eu quero um remédio. E aí, eu posso? Qual é a medicação que eu posso dar? Ela tá resfriada, tá com o nariz correndo, ela quer tomar um antistamínico, ela tá com dificuldade de dormir porque tá congestionado. O que que eu faço para essa paciente? Como é que eu posso ajudar ela? Então, a gente vai falar sobre gestação e falar, claro, sobre algumas questões do desenvolvimento do feto. Então, vamos direto para o pensamento prático, tá? 3 efeitos. O que a gente precisa lembrar? Primeiro eu vou botar medo para depois salvar a nossa pele lá com os fármacos que a gente pode orientar ou que pode conversar com a paciente para a possibilidade dela utilizar. Lembra que sempre cada caso é um caso. Tem pacientes que precisam de algumas medicações mais específicas, que podem ser implementadas e tem que ser prescritos pelo médico, mas a gente vai mostrar do dia a dia aqui como é que você pode fazer esse procedimento, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o seguinte, tá? Conversando aqui com vocês, 3 efeitos desse feto, tá? 3 alterações que podem acontecer. Quando você pensa até o 20º dia, né? Ou melhor, antes do 20º dia da fecundação, após o processo no primeiro trimestre, normalmente você tem um efeito que é chamado de tudo ou nada, tá? Se acontecer algum problema no uso de fármacos, provavelmente vai ser um aborto, tá? É isso que vai acontecer nesse início do processo. Entre o 20º e o número 56, até durante o próximo do segundo trimestre ali, depois da fecundação, a probabilidade maior é de teratogênese, tá? Então, se houver alguma alteração, há um risco de má formação física, orofacial, fenda palatina, fenda labial, que é uma característica desse período da formação do feto. Então, até o 20º dia, normalmente é um processo de um risco maior de aborto. E do 20º ao número 56, ao 56º dia, a paciente pode ter, ou o bebê pode ter malformações. Então esse é um risco muito grande e é uma coisa muito séria, né? O que a gente vai falar aqui é realmente muito sério sobre a utilização de medicamentos. E após o segundo, terceiro trimestre, é provável uma teratogênese, mas o risco diminui, tá? O que acontece? As alterações de malformações de órgão ou de estruturas fisiológicas. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui para a gente poder entender o que acontece durante esse processo. Então, até o 20º dia, do 20º, tá, ao 56º dia e também no segundo e terceiro trimestre. Quando a gente pensa no segundo e terceiro trimestre, por exemplo, o uso, por exemplo, de inibidor da ECA, ele pode sim causar, por exemplo, uma malformação fisiológica no sistema renina-angiotensina. Então, o inibidor da ECA é um medicamento antihipertensivo, mas ele é contraindicado para pacientes gestantes, não é a indicação clínica principal. Depois eu vou mostrar algumas opções que podem ser implementadas, né, com prescrição médica para paciente gestante, ok? Outras drogas que são extremamente teratogênicas e que afetam realmente a formação do bebê, e aí eu posso citar para vocês aqui, nessa fase de organogênese, o benzodiazepínico, diazepam, bromazepam, lorazepam, ou anticonvulsivantes, normalmente são responsáveis por causar alterações de fenda palatina ou fenda labial. Então, essas complicações, elas podem acontecer sim com os pacientes, tá? Porém, o percentual é relativamente pequeno, não é um percentual tão grande assim. Não é que a pessoa experimentou o medicamento ou ela utilizou uma dose e já vai acontecer essa teratogênese, a não ser que seja um medicamento 100% teratogênico, como o caso de uma isotretinoína ou de uma talidomida. Aí o risco é muito maior. Mas vamos pensar também o seguinte, o que acontece? Com o feto, eu falei que pode acontecer naquele período, até o 20º dia, do 20º até o 56º dia, e a partir do terceiro trimestre também as malformações fisiológicas que o organismo do bebê pode ter. Porém, a mãe também pode sofrer efeitos que são efeitos colaterais das medicações, inclusive contrair vasos sanguíneos placentários, fechamento do ducto arterial placentário para que o sangue não, ou que atrapalhe a chegada do sangue até o bebê, diminuição do líquido amniótico, tá? E alterar a fisiologia da paciente, causando queda da pressão arterial, por exemplo, e um risco maior de alterações da mãe e de perfusão sanguínea para o bebê. Então, essas alterações, tanto de contração, tá? De hipertonia uterina, de contração de vasos sanguíneos, tá?
ou de alterações da fisiologia materna também podem afetar diretamente o bebê. E aí eu vou citar um exemplo aqui para vocês de algumas situações clínicas que podem levar a essas alterações. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é o uso de nimesulida. Paciente gestante de vocês utiliza nimesulida? Ela faz o uso dessa medicação? Você já viu alguma paciente utilizando nimesulida? Tá com dor, tá com algum problema e ela faz o uso da nimesulida em alguma situação? Vamos lá, a nimesulida é um dos fatores que pode interferir diretamente sobre a ação do útero e a formação do líquido amniótico e ela pode causar uma interferência diretamente na presença desse líquido para o bebê e, consequentemente, causar um prejuízo no desenvolvimento do feto. Então, ele afeta diretamente a mãe, mas pode trazer um dano para o bebê, ok? Salicilatos e outros anti-inflamatórios também podem ajudar no fechamento do ducto arterial que leva sangue para o bebezinho. Isso diminui o crescimento fetal e pode trazer um risco para esse bebê. Então são alguns fármacos que realmente podem trazer danos para esse bebê através de uma influência sobre a mãe especificamente, sobre alterações da mãe especificamente, causando algumas complicações para ela e, claro, complicações para o feto. Vou colocar algum exemplo aqui, tá? Algumas medicações são hipotensoras, por exemplo, beta-bloqueadores, vasodilatadores, como nifedipino, e até a dipirona também tem uma capacidade leve de reduzir a pressão arterial. A redução da pressão arterial materna causa diminuição do fluxo sanguíneo para o bebê e pode trazer prejuízo para ele. Então, esses efeitos que eu queria colocar para vocês era o seguinte: o efeito pode ser sobre o bebê ou o efeito só pode ser sobre a mãe. Então, os dois problemas aí podem causar danos para o feto de um modo geral ou até complicações para a mãe. O que eu preciso lembrar a vocês? Somente 2 a 3%, tá, das ações dos fármacos são responsáveis por complicações de má formação fetal. É um número relativamente pequeno, mas a gente sabe que se fosse 0,1%, tá, significa que alguém vai ser afetado. E se alguém for afetado, claro, um bebê vai causar algum dano e esse dano é praticamente irreversível. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu coloquei a classificação, eu não vou ficar batendo em cima de classificação, por quê? Porque classificação é uma coisa que está lá escrita, é o papelzinho lá definido certinho, tudo bonitinho, tá? Então a gente fala de classificação, classificação do nível de risco na gestação. Então a gente tem estudos que mostram que nos primeiros, com mulheres não demonstraram risco no primeiro trimestre e nos demais trimestres. Fármaco segura nível A. Fármaco categoria B, como é que é? A categoria B mostra que ele teve algum risco, ou foi feito estudos em animais, não demonstraram risco, mas não tem estudos em humanos. Então ele é categoria B. Categoria C, tá? Relatos em animais que revelaram efeitos adversos no feto, tá? Não há estudos controlados em mulheres, tá? Ou estudos mais aprofundados para determinar realmente o potencial de risco para o bebê ou para a mãe. E categoria D, a evidência positiva mostrando que causa um risco fetal para o humano, tá? Porém, benefícios em algumas situações podem ser aceitáveis. A gente fala o seguinte, que depende do risco do problema que está acontecendo com a mãe, e aí eu vou escolher e a opção terapêutica pode ser implementada assim, mesmo ela sendo categoria D. E a categoria X seria aquele que realmente causa efeito deletério, que realmente completamente contraindicado, para que não tenha risco para essa mãe e para o feto especificamente. Então vamos lá, vamos para a prática clínica. O que eu queria colocar para vocês? Primeiro, tá? Uso de anti-inflamatórios. Na gestante especificamente, nós temos um risco maior no momento da gestação, que é extremamente importante, que é o final da gestação e durante o processo de trabalho de parto. Então, todo anti-inflamatório, de certa forma, ele é contraindicado para uso da gestante no terceiro trimestre. Não seria indicação e não é interessante que se faça uso desses anti-inflamatórios, a não ser as drogas que sejam mais seletivas para COX-3 e que tenham uma ação mais central, que é o caso do paracetamol, que seria uma opção terapêutica analgésica, mas não tem ação anti-inflamatória. Mas nesse final, da gestação e no terceiro trimestre, de um modo geral, você tem vários riscos de alterações, como diminuição do fluxo sanguíneo para o feto, fechamento do ducto arterial, diminuição do líquido amniótico e outras complicações que podem atrapalhar a contração uterina
para que ocorra o trabalho de parto de forma tranquila e organizada. De certa forma, dentro do início da gestação até o segundo trimestre, uma opção terapêutica que seria mais segura na utilização em gestantes seria a opção do ibuprofeno. Se eu precisar de uma droga anti-inflamatória, então vou me recordar do ibuprofeno como opção terapêutica. O paracetamol, ele entraria como opção analgésica e antitérmica. Professor, e os outros? Dipirona. Dipirona você tem um risco de algumas complicações medulares. A dipirona pode causar granulocitose e outras complicações, então não é interessante no uso da gestante, tá? O naproxeno, que é o parente do ibuprofeno, ele não tem estudos que garantem a sua segurança na utilização, então não é uma droga que seja uma droga de escolha, mas é uma opção terapêutica, o ibuprofeno e o uso do paracetamol. Se você precisa de um anti-inflamatório, a gente normalmente utiliza o ibuprofeno. Se você precisa utilizar um antitérmico, a gente usa o paracetamol. Eu vou responder uma pergunta do Flávio aqui, olha. O médico usa corticóide no final da gestação. Vamos explicar, Flávio, isso aí, legal. Primeiro vamos entender o seguinte, tá, Flávio? Final da gestação. Quando você tem o final da gestação, você tem a gente vai colocar um nome muito simples, que é a chamada maturação do pulmão, para que o bebê nasça e consiga respirar o ar, né, o ar nosso do ambiente, né? Enquanto que no início, né, durante a gestação, quem está suprindo o oxigênio é o cordão umbilical. Então esse processo ele vai acontecer a hora que o bebê ele nasce, então ele já vai começar a fazer o processo de começar a inalar, começar a respirar o ar do ambiente, tá? Durante a gestação, há uma maturação desse sistema, tá? Há um trabalho do sistema pulmonar para que ele possa se organizar e para que os alvéolos estejam prontos para abrir, não fiquem colabados e consigam fazer o seu trabalho para que ocorra a absorção do oxigênio e essa troca aí correta quando ele começar a respirar. O corticóide, eu vou falar de corticóide daqui a pouco, ele tem uma ação surfactante, especialmente a betametasona, que é a droga mais estudada e a droga que tem uma penetração para atingir o bebê e a penetração pulmonar também é muito eficiente. Então a betametasona, ela acaba sendo empregada, a Celestone Soluspana, e tem outras aí formulações que são empregadas para que ele faça um efeito surfactante. Esse efeito surfactante, ele melhora essa troca de oxigênio para que o pulmão consiga absorver o oxigênio do ambiente, já que ele vai ter que fazer isso pela primeira vez. Então, normalmente, a gente fala muito nessa maturação pulmonar. Na verdade, ele não é para maturar especificamente, mas para melhorar e para fazer com que você tenha um efeito surfactante. Para quem já assistiu um filme de escalada, onde o cara vai subir no Monte Everest, vai escalar lá o K2, aqueles filmes de escalada, você já pode perceber que o cara leva uma dose de Dex, uma dose de betametasona ou de corticóide, no modo geral, para que ele também tenha esse efeito surfactante, diminua a produção de líquido e a produção de secreção do tecido pulmonar e melhore a troca gasosa desse tecido pulmonar. Então é basicamente isso que acontece quando faz a utilização desse corticóide no final da gestação. É esse o objetivo principal, tá, Flávia? Essa é uma das explicações para esse processo do efeito surfactante. Voltando ao anti-inflamatório, eu queria colocar essas duas opções, paracetamol e ibuprofeno, mas lembrar o seguinte, tá? Que os seletivos, eles são, as drogas seletivas, tá? Seletivas COX-2, eles são categoria C até o segundo trimestre, tá? Categoria C eu já mostrei o que é lá. E eles vão para a categoria D no terceiro trimestre. Então, o risco no terceiro trimestre já é muito bem claro na utilização de drogas seletivas COX-2. Então, não seria interessante para uso em gestante, ok? Desculpa. O não seletivo, tá? Ele apresenta a categoria B, primeiro e o segundo trimestre, e ele é classificado D também no terceiro trimestre. Então, vocês viram que o terceiro trimestre, o risco para a gestante é maior de complicações se ela fizer o uso de anti-inflamatório. E aí vem duas restrições importantes. Não é interessante que a paciente utilize de forma alguma S. Os salicilatos têm um risco maior de complicações, tanto para o feto como essas alterações do final da gestação. Também não é interessante que ela faça o uso de nimesulida. Então a gente separou duas possibilidades terapêuticas, que seriam o ibuprofeno e o paracetamol, como opções terapêuticas na utilização, lembrando que mesmo assim
no final da gestação, o ibuprofeno é contraindicado de modo geral como todo anti-inflamatório. A S-nimesulida risca da lista de vocês, se vocês usam de alguma forma, a paciente de vocês utiliza, peça para ela não fazer o uso, ok? Vamos falar de corticoide, tá? Tem bastante gente aqui comigo, manda as perguntas, tá, gente? Que hoje tem interação aqui, eu sei que vai surgir dúvida. Vou colocar para vocês o seguinte, corticoide, tá? Quando a gente pensa no uso de corticoide, tem uma informação importante. O uso para o paciente asmático, o uso para a paciente asmática, o uso inalatório é o mais seguro. Então, se eu tenho uma paciente asmática e ela está durante a gestação sofrendo com crises de broncoespasmo, se for necessário, a beclometasona é uma opção terapêutica mais segura na utilização por via inalatória, ok? É uma opção interessante e pode ser empregada aí com a orientação e com recomendação médica a beclometasona. O corticoide, no início, principalmente no primeiro trimestre, e aí vocês vão ver a diferença, né? O anti-inflamatório no terceiro trimestre é um risco até maior. No primeiro trimestre, o corticoide ele pode causar malformações orofaciais. Então, não é interessante que a gente faça implementação no uso de corticoide para pacientes, principalmente no primeiro trimestre. O uso inalatório é o mais seguro. Se for fazer o uso oral, os mais seguros é a utilização de prednisona, tá? Para tratamento, por exemplo, de uma doença reumática, a paciente tem um processo de artrite, um processo inflamatório crônico, ela tem que tomar alguma droga para reduzir a inflamação. A prednisona seria a opção terapêutica mais segura. Mas vamos lembrar o seguinte, mesmo que eu faça o uso oral, com orientação aí do médico e tal, nesse processo da utilização, é interessante que a paciente faça a suplementação com cálcio, vitamina D, é aconselhável, principalmente se ela for fazer o uso por um período mais longo. Então, a suplementação com polivitamínicos, com utilização da presença do cálcio, da vitamina D, do ácido fólico, ele vai ajudar também a diminuir os efeitos adversos que o glicocorticoide pode trazer para essa paciente, tá? Então, uso inalatório para pacientes que têm problema respiratório, a beclometasona é a nossa opção, que seria mais seguro em comparação às outras, tá? A prednisona, ela poderia ser uma opção por via oral, se necessário, se for uma necessidade especial de um processo inflamatório que a paciente esteja apresentando. E no final da gestação, entraria o efeito surfactante da betametasona. Por que ela? Porque ela tem uma capacidade de atuação sobre o sistema pulmonar bastante eficiente sobre o bebezinho, causando um benefício nesse efeito surfactante. Lembrando que, em algumas situações, a gente precisa implementar glicorticoide em processos alérgicos mais intensos, em dores, em algumas situações de dor ou até em cefaleias, pacientes que têm crise de enxaqueca. A implementação do corticoide por um período curto, tá? Por um uso imediato, por exemplo, eu uso uma dose de dexametasona para cortar a dor de cabeça de uma paciente gestante que está com cefaleia, ele pode trazer benefício e normalmente não traz riscos para a gestante, ou o risco é muito pequeno. O problema do glicorticoide é o uso mais prolongado. Poderia ser feito o uso dermatológico, que traz um risco menor, inalatória beclometasona e a prednisona seria uma opção caso seja necessário, lembrando que essa paciente deveria fazer uma suplementação com os vitaminas, com vitamina D, com cálcio, para evitar os efeitos colaterais, ok? As aulas vão estar disponíveis sim, Mayara, lá na plataforma da Hotmart, ó, a Mayara é nossa aluna, ela já entrou no nosso curso aqui, já está a sua vaga garantida lá e vai estar disponível todas essas aulas também para vocês dentro da plataforma da Hotmart, para quem ainda, para quem ingressar no nosso curso de gestão clínica, né? Eu vou fazer dessa vez eu vou abrir um número reduzido de vagas, porque eu preciso atender os meus alunos e aí o tempo é curto, então não vou liberar muitas vagas não, são bem poucas realmente que a gente está disponibilizando, algumas já até foram. Então, glicocorticoide, acho que eu já expliquei o glicocorticoide nesse processo da utilização e eu acho interessante a gente conhecer um pouco mais sobre isso para saber como é que é a utilização desses glicocorticoides, beleza? Nesse caso especificamente eu já coloquei algumas opções terapêuticas. Manda a dúvida de vocês, manda a pergunta de vocês aí para mim, porque eu quero responder pergunta hoje aqui e ajudar vocês, porque talvez tenha alguma coisa que vocês querem saber e eu não coloquei aqui na minha informação. Na minha cabeça talvez não era uma coisa tão... a informação que precisava estar aqui, mas eu posso ajudar e posso responder de alguma forma aqui, auxiliando vocês. Vamos lá, relaxante muscular.
A minha gestante está com aquela barrigona pesada, com dor nas costas, com não sei o que mais, tal. Daria para usar um relaxante muscular, um carisoprodol, um Torcilax, alguma dessas medicações? Primeiro, vamos lá, gente. Ciclobenzapina é ainda, tá, uma opção terapêutica relativamente mais segura comparada aos outros, tá? Porém, existe um risco pequeno de fechamento do ducto arterial. Mas dentre os relaxantes musculares, a ciclobenzapina seria a droga que teria um pouquinho mais de segurança em comparação aos outros, tá? Que não são tão interessantes na utilização para paciente gestante. Então ela é classificação B. Você vê que ela não é um nível A de 100%, mas ela é classificação B, que daria para utilizar caso seja necessário para paciente que tenha algum desconforto. Então, não achem estranho se houver uma prescrição de ciclobenzapina. O que eu não recomendo, que não acho interessante realmente a utilização, é dessas medicações que vêm associadas, tipo Torcilax, Sedilax, que vem lá o carisoprodol, cafeína, paracetamol e diclofenaco. Gente, o uso esporádico dessa medicação pode até trazer algum benefício e não trazer tanto risco, mas o uso frequente, como eu já vi várias vezes, pacientes grávidas com dor nas costas que tomam Torcilax 2, 3, 4 vezes por dia aí, pode trazer sim risco, principalmente pelo diclofenaco, porque ele é um anti-inflamatório e você tem alterações de fluxo sanguíneo, tá? Do sistema de transição, de passagem desse fluxo sanguíneo para o bebê. Então esse risco aí existe e eu não acho interessante. Dos relaxantes musculares, talvez uma margem de segurança maior a gente teria com a ciclobenzapina. Classificação nível B, pode passar para o bebê, 50% do fármaco atravessa para o leite materno e lembra que a ciclobenzapina tem um efeito sedativo. Então, se você tomar, se a paciente tomar, pode ter um efeito sedativo sobre o bebê, principalmente porque ele não tem ainda capacidade de metabolismo hepático eficiente para conseguir metabolizar esse tipo de fármaco. Então, vamos lembrar o seguinte, o bebê, aquela via do citocromo P450, ela só vai estar atuante especificamente quando o bebê completa aí seus 6 meses, praticamente demora 6 meses para você ter uma eficiência nesse processo da via de citocromo P450. E nesse caso especificamente, você tem uma deficiência de metabolismo e acaba não conseguindo eliminar, então pode trazer alguns efeitos colaterais, como uma sonolência maior para o bebê, caso a mãe ingira ciclobenzapina e realmente esteja amamentando, então isso traz um risco maior. Mas desse caso seria o mais tranquilo. Vamos lá, gente. Então vamos falar agora sobre antifúngicos. No caso da gestante, o que seria uma opção terapêutica? Sempre o uso tópico é muito mais seguro. Então o risco no uso tópico é relativamente pequeno. Se for houver necessidade, o miconazol seria a opção terapêutica para essa paciente se ela precisar utilizar um antifúngico. Você não vai fazer tratamento de micose de unha, por exemplo, para uma paciente que está gestante ou um tratamento de utilização via oral. Caso tenha alguma necessidade muito específica, muitas vezes em infecções pulmonares, em quadros clínicos mais severos, aí eu destaquei, em uso hospitalar, nós temos a anfotericina B, que tem um risco muito pequeno de complicações, apesar dos efeitos adversos que ela pode trazer. A anfotericina B ela é mais segura porque ela tem uma característica de ter uma estrutura molecular grande e atravessar a barreira placentária com bastante dificuldade ou praticamente não atravessar a barreira placentária. Então ela entraria aí nas opções orais. Nas opções orais também o fluconazol talvez seria uma opção caso a paciente tenha uma necessidade muito específica de um tratamento sistêmico que seja realmente necessário na utilização de uma infecção pulmonar, até de uma meningite, ou alguns casos que pode ser causada por Cryptococcus, por exemplo, Cryptococcus neoformis e o GAT. Eles podem causar infecções pulmonares, são fungos e normalmente são tratados com fluconazol, só que numa dose mais alta, de 400, 600 até 800 miligramas. Nesse caso, quanto maior a dose, maior é o risco de má formação, principalmente no primeiro trimestre. Então a margem de segurança do fluconazol via oral é relativamente pequena. Então, se for necessário, o uso tópico seria interessante. Agora, mesmo no uso tópico, o que não é interessante utilizar? Cetoconazol. Cetoconazol ele causa complicações fetais, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, então não é interessante a utilização dele durante a gestação e nem depois da gestação, quando a paciente estiver amamentando, porque esse tipo de fármaco pode trazer dano para o bebê e complicações também até durante a amamentação. Então, cetoconazol você risca da lista de qualquer forma e o uso tópico de miconazol seria uma opção terapêutica para essa paciente com relativamente com segurança, né, para essa paciente.
Agora tem uma coisa que a gente precisa abordar, que é o tratamento de náuseas e vômitos. Então existe muita discussão e esses tempos atrás veio um outro questionamento sobre a questão do uso da ondansetrona. A ondansetrona pode ou não ser utilizada. Apesar de alguns estudos mostrarem alguns benefícios e um risco relativamente pequeno, ela está em segundo plano na utilização da gestante. Há algumas possibilidades de alterações ou de complicações no primeiro trimestre, Porém, ela fica em segundo plano para a utilização nas pacientes. Tem até a notificação da Anvisa, algumas recomendações sobre isso. Ela deve ser utilizada com recomendação médica, com orientação médica, quando a paciente não consegue ter controle, quando não há o controle, na verdade, da hiperemese gravídica e não tem causas, outras causas que estão promovendo esse processo. E aí não tem controle, por exemplo, com o uso de antihistamínico, com as outras medicações, a ondansetrona poderia ser uma opção. Então ela fica realmente em segundo plano, ela não é a nossa primeira opção, porque ela pode ainda trazer algum risco ou alguma complicação cardíaca para esse paciente. Apesar de poucas evidências de comprovação, complicações específicas, mas ela é uma droga que poderia ser utilizada quando você não tem uma opção como um antihistamínico, que é mais seguro, ok? Vamos colocar aqui, o mais seguro de todos, até pela recomendação da FDA, é uma droga que no Brasil a gente não tem uma comercialização tão grande, mas pode ser empregada. Seria a doxalamina com piridoxina. A doxalamina, ela tem a característica de promover uma diminuição da resposta, do estímulo do vômito. Ela tem uma ação antihistamínica também, faz com que você tenha redução desse estímulo do vômito e não há evidências científicas específicas com relação a risco para o bebê. Então seria de margem de segurança maior para a utilização em gestantes, tá? A prometazina também entraria na nossa lista, apesar da prometazina ser muito usada como antialérgico. Ela tem uma ação antihistamínica, ela tem uma ação bloqueadora de receptor de histamina, então ela tem uma ação antiemética nesse caso, tá? Porém, ela também não é nível A de classificação, tá? O risco seria alterações da agregação plaquetária no neonato e alguma outra complicação que já foi demonstrada com a utilização da prometazina. Sobra aí Meclin e sobra Trameandramin, tá? Então a utilização do dimendrinato, com piridoxina, tem uma margem de segurança relativamente boa, e a meclizina, que também é um antihistamínico importante, ele pode ser utilizado como antiemético e deve ser empregado aí às pacientes que têm utilização, normalmente com a prescrição e recomendação médica para que seja utilizado de forma segura. Então coloquei aqui algumas orientações. Agora eu coloquei um tratamento aqui alternativo. A paciente que tem esse quadro de hiperemese gravídica, o tratamento com gengibre, utilizando cápsulas 250 mg, tá? Que pode ser usado até 4 vezes ao dia, mostrou alguns benefícios na redução de náusea e pode ser uma opção não farmacológica. Então, o gengibre poderia ser no formato de chá ou no formato de cápsulas. Ele pode ser administrado na paciente para melhorar o quadro clínico dela, evitando ou reduzindo esses sinais e sintomas em alternativa não farmacológica. Então, fique esperto aí, fique atento. Uma opção não farmacológica, você pode orientar a sua paciente a fazer a utilização, ok? Do restante, os antihistamínicos têm uma margem de segurança um pouco maior, dando uma certa segurança para a meclizina e para o dimendrinato, com tranquilidade aí a utilização da doxilamina com piridoxina, que mostra um baixo risco de qualquer efeito adverso para essa paciente, a não ser o efeito que é comum no antihistamínico, que seria de sonolência, que é uma ação antihistamínica que pode causar essas alterações. Então, gengibre como forma não farmacológica de tratamento de náuseas e vômitos. E aí eu fiz um destaque para os antihipertensivos, coloquei alguns deles aqui, tá? Atenolol, nifedipino, captopril, metildopa, e entraria também na minha lista aqui os antagonistas, de bloqueadores de receptores de angiotensina também. Se fosse colocar aqui, ele acabaria sendo encaixado no mesmo modelo, nos mesmos efeitos colaterais que os inibidores da ECA. Mas vamos lá, vamos entender o seguinte: atenolol não é interessante porque ele atravessa a barreira placentária, ele passa pelo cordão umbilical, ele chega até o bebê e pode causar um acúmulo também no leite materno. Então, atenolol pode causar efeitos beta-bloqueadores no músculo cardíaco do bebezinho, no coração, causando complicações para esse feto. Nifedipino entra como uma segunda ou terceira opção em tratamentos específicos para hipertensão, tá? Porém, não se recomenda tanto o uso de nifedipino porque ele pode sim se acumular e causar um efeito vasodilatador, reduzindo a pressão arterial e reduzindo a perfusão sanguínea para o bebê. Nos casos de hipertensão, precisa de uma avaliação médica para verificar se há necessidade do uso dessa medicação, como talvez uma terceira opção dentre as opções que a gente tem hoje para tratamento de hipertensão gestacional.
Captopril, inibidor da ECA, ele pode causar, principalmente, lembra daquela fase do segundo trimestre, a partir do 20º dia, depois que já tem a formação da estrutura do bebê, ele vai ter a formação dos tecidos e a formação também da parte fisiológica. Então, segundo trimestre, para o terceiro trimestre, que a parte fisiológica está se estruturando bem, o captopril pode causar alterações no funcionamento da enzima conversora de angiotensina e, claro, danos no desenvolvimento do feto, alterando o funcionamento do sistema renina-angiotensina. E a metildopa, ela é a mais utilizada, é a relativamente mais segura, tá? Não teve evidência clínica que causasse anormalidades fetais ou que afetasse o recém-nascido de alguma forma. Então, de margem de segurança, como antihipertensivo, se você for ver prescrições, normalmente a utilização de metildopa como opção terapêutica mais segura para a utilização ambulatorial para controlar a pressão arterial. Eu estou falando de ambulatorial porque é um paciente que está em casa, que vai fazer o controle em casa, não é o uso hospitalar, que normalmente no uso hospitalar se faz um emprego de hidralazina para controlar essa pressão arterial. Então a metildopa seria aí a nossa opção ou opção terapêutica mais segura no caso do uso em gestantes, ok? E anticoagulantes? Provavelmente você já viu prescrições de anticoagulantes para pacientes gestantes. Dentre os anticoagulantes, os riscos estão nas drogas orais, principalmente a varfarina, tá? A varfarina ela é uma droga de risco no primeiro trimestre, então ela pode causar complicações, alterações ósseas, atrofia, outras complicações bastante severas, inclusive no segundo e terceiro trimestre também ela pode causar microcefalia, ela pode causar incapacidade intelectual e complicações para o feto. Então, droga que não é interessante de maneira alguma o uso da varfarina, tá? Os inibidores do fator 10 de coagulação, o rivaroxabana, por exemplo, que é o Xarelto, os dados ainda não estão garantindo uma segurança na utilização desses fármacos. Em algumas situações eu já vi prescrições para a utilização dessas drogas, mas a margem de segurança ainda não é tão grande porque nós não temos dados consolidados para garantir a eficácia. E entra aí a heparina de baixo peso molecular, a família do Clexane. A família do Clexane, ela tem um risco, existe um risco de trombocitopenia e de sangramento materno, porém a barreira placentária normalmente não permite que esse tipo de molécula atravesse e chegue até o bebê. Essa molécula normalmente tem um peso molecular relativamente grande, né? Acima de 500 Daltons, e consequentemente ela não passa muito bem pela barreira placentária. Então ela tem uma margem de segurança maior, pode ser empregada, você vai ver prescrições para pacientes que utilizam, que tem que utilizar anticoagulante, e nesse caso o Clexane seria uma opção terapêutica interessante, apesar que o monitoramento do INR, dos fatores de coagulação, devem ser realizados com frequência para verificar se não está ocorrendo uma trombocitopenia ou aumentando o risco de sangramento. E claro, no final da gestação, durante o trabalho de parto, no período da cesariana, ela precisa fazer a retirada, né? Normalmente a retirada desse anticoagulante para que ela não tenha complicações de hemorragia no pós-parto. Então, também fica aí uma recomendação e uma observação interessante, porque aumenta o risco de hemorragia no pós-parto. Então a heparina seria uma droga de opção terapêutica mais segura. E eu coloquei duas opções do sistema gástrico, tá? No sistema gástrico a gente descarta a possibilidade de inibidor de bomba, não dá para utilizar, e nem antagonista H2. Então, omeprazol, cimetidina, ranitidina, a família dos prazóis de um modo geral e a família dos inibidores H2 não devem ser empregadas nesse tipo de paciente. É contraindicado porque ela causa outras complicações que podem afetar o feto. Aí eu coloquei aqui o hidróxido de alumínio. A gente tem hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, que tem uma margem de segurança boa, mas alguns estudos mostram que o hidróxido de alumínio seria mais tranquilo, seria mais seguro para essa gestante. O que eu quero que você lembre? O hidróxido de alumínio dá para ser utilizado, pode ser empregado, porém ele tem um efeito constipante. A tendência é que essa paciente tenha uma constipação, prende mais o intestino, então pode ser ruim para essa paciente. Tem que orientar que ela tome mais água, que ela coma mais fibras, para que ela tenha uma motilidade gastrointestinal funcionando e evite esse efeito adverso. É uma recomendação básica, mas é importante nessa situação. Coloquei a simeticona. A simeticona pode ser utilizado? Não é recomendado. Mesmo ela sendo um medicamento bastante seguro, bastante tranquilo para a grande maioria dos pacientes, a simeticona ela não é nível A, ela normalmente é classificada como nível C e ela pode trazer algum transtorno para a gestante e para o próprio feto. Então não é interessante o uso de simeticona. Então fiquem alerta, se a sua paciente está tendo gases, está se incomodando com o processo e você vai indicar uma simeticona para ela achando que ela não tem risco, ela traz risco sim para o bebê e
para a mãe e para o feto, especificamente mais para o feto, então não é interessante que seja utilizado. Então, das opções que a gente tem como antiácido, o hidróxido de alumínio seria uma opção mais interessante. A simeticona a gente descarta a possibilidade de utilização e não emprega nessa paciente, que é a paciente gestante, ok? E antihistamínico? Antihistamínico e descongestionante nasal. Paciente com resfriado, paciente com gripe, paciente que apresenta uma rinite, um processo alérgico. Existe até rinite relacionado à gestação, promovida pela progesterona. Vou até explicar aqui rapidinho. Progesterona age como um vasodilatador, então o paciente pode piorar. Você vê a pessoa com o nariz vermelho, pode estar com o nariz escorrendo devido à ação da progesterona. Nesse caso é um efeito hormonal, dificilmente você vai controlar e não tem uma ação terapêutica tão boa assim, você não vai conseguir combater a ação do hormônio. Mas você pode diminuir através do uso de antihistamínico. Eu vou colocar aqui algumas opções terapêuticas com margem de segurança maior na utilização nessas pacientes, ok? Então, a utilização do antihistamínico, loratadina, cetrizina e a clorofeniramina são fármacos que têm uma característica de não atravessar tanto a barreira placentária e poderia ser empregado, daria para ser utilizado na paciente que é gestante, tá? Então dá para ser empregado desde que você faça o uso de forma mais segura, com uma quantidade pequena por um período curto. Cetrizina, loratadina e a clorofeniramina aí como opção terapêutica. Os descongestionantes nasais, eles não são interessantes na utilização nessas gestantes. Oximetazolina, fenilefrina ou nafazolina, que estão presentes, por exemplo, a fenilefrina está presente no antigripal também, tem que lembrar isso, né? Ela não é interessante principalmente durante o primeiro trimestre. Risco de má formação de estrutura do feto quando você utiliza principalmente no primeiro trimestre. Segundo e terceiro trimestre, o risco está relacionado ao sistema vascular. Essas drogas são vasoconstritoras, os medicamentos descongestionantes são vasoconstritores. Então eu posso ter um efeito colateral que seria de vasoconstrição e atrapalhar assim o fluxo sanguíneo para o feto, causando um dano ou aumentando a pressão arterial da paciente. Então não é interessante a utilização de descongestionante nasal, ok? Loratadina, cetrizina e clorofeniramina seriam os mais seguros com relação aos antihistamínicos, beleza? Coloquei aqui uma listinha, eu sei que tem muita gente que está aqui comigo que gosta de listinha, que gosta das informações lá organizadinhas em lista. Coloquei aqui em relação à amamentação, ok? Coloquei aqui, ó, drogas que mudam o sabor do leite materno, tá? Tá aqui algumas listas, algumas informações. Por exemplo, aqui, olha, tem claritromicina, clindamicina, tem o danazepil, né? A doxiciclina, o enalapril, são fármacos que podem modificar o sabor do leite, o gosto do leite e pode atrapalhar a amamentação, fazendo com que o bebê tenha uma dificuldade de se amamentar, de melhorar, de ganhar peso, de engordar por causa do efeito da droga. Tanto o efeito da presença dela no leite, como o efeito no sabor, fazendo com que o bebê não consiga, não goste mais de mamar ou atrapalhe esse processo da amamentação, ok? Então uma listinha aí de fármacos que podem interferir diretamente no sabor do leite materno, e aqui tá, por exemplo, hidroclorotiazida, indapamida, labetolol, a gente tem aí vários fármacos, metronidazol, os antibióticos de modo geral, que se forem empregados por algum motivo, muitas vezes tem que usar um antimicrobiano por uma infecção na mãe, ele vai passar para o leite materno e você precisa orientar que pode mudar um pouco o sabor do leite materno. Talvez não cause nenhum dano para o bebê, mas ele pode incomodar o bebê na hora dele mamar e ele pode não seguir a amamentação da maneira que tem que ser feita corretamente, ok? Então, orientações sobre o uso de medicamentos em gestantes. Vamos falar agora de crianças, beleza? Então, falando sobre medicamentos na infância, sobre crianças, ok? Então, vamos lá, vamos a algumas orientações que eu separei para vocês aqui de um modo geral para que vocês fiquem atentos. Uso de medicamento para febre na criança. Então, uma pergunta que sempre chega e fala assim, a gente usa ibuprofeno, paracetamol, AS, dipirona. Vamos lá, os mais seguros. Mais seguro é sempre o paracetamol e o ibuprofeno. Só que tem um detalhe no paracetamol que a gente precisa ficar de olho. Normalmente, ele não consegue baixar a febre que esteja muito alta. Uma característica do paracetamol é não ter uma efetividade de reduzir a febre quando ela está muito alta, 39,5, 40. Então, uma opção terapêutica segura e tranquila que consegue baixar a febre bem é o ibuprofeno. Só que tem uma revisão sistemática que foi realizada alguns anos atrás na utilização dos antitérmicos, que foi percebido o seguinte: quando o paciente tem, criança, né, uma febre muito recorrente,
O paciente toma a medicação de manhã, daqui 2, 3 horas está com febre de novo, aí toma mais uma dose da medicação, daqui um tempo está com febre de novo. Essa febre é muito intensa ou muito recorrente, recomenda-se a utilização das duas drogas, não das duas drogas de uma vez, sendo revezamento dos dois fármacos. Então, uma recomendação básica que você pode fazer para o seu paciente é a utilização dos dois fármacos de forma alternada, tá? O uso alternado dos dois fármacos. Como é a orientação? Na prática, você começa com o tratamento com um fármaco só, ou paracetamol e ibuprofeno, lembrando que o ibuprofeno é mais efetivo quando a febre está mais alta, ok? Depois, se a febre persistir ou ela voltar, aparecer novamente, ao invés de você repetir o ibuprofeno, comecei com o ibuprofeno, deu 3 horinhas lá, teoricamente eu iria dar o ibuprofeno depois de 6 horas, né? De 6 em 6 horas, mas deu 3 horas, esse paciente já estava com febre novamente. O que eu faço? Uso o ibuprofeno de novo? Não, uso o paracetamol, que seria uma opção para fazer esse efeito alternativo, tá? Então, alternar entre as medicações, controlando melhor a febre, diminuindo os sintomas que o paciente tem, do desconforto do organismo dele, das alterações que ele apresenta, melhorando o quadro clínico de modo geral e auxiliando nesse controle da febre de forma mais efetiva. Então, fazer o uso alternado é mais eficiente do que fazer os dois juntos ou ficar repetindo a dose do mesmo medicamento várias vezes para esse paciente. Então, fica a dica aí com relação à utilização de medicamento antitérmico. Só que tem um detalhe no ibuprofeno, tá? Coloquei uma tabelinha para vocês aqui para a gente prestar atenção. Vamos colocar uma criança de 7 quilos. Se eu estou usando o ibuprofeno, por exemplo, de 100 mg por ml, ok? É esse ibuprofeno de 100 mg por ml aqui. Se a criança pesa 7 quilos e a febre está abaixo de 39, ela está menor que 39, tá? Ela está pesando 7 quilos, a tabelinha está até errada aqui, mas ela está pesando 7 quilos, abaixo de 39 ela vai usar 4 gotas. Então eu vou usar metade da dose, não é uma gota por quilo. A gente muitas vezes acha que tudo é uma gota por quilo, né? A orientação sua, é uma gota por quilo, uma gota... Não, no caso do ibuprofeno de 100 mg por ml, criança está com a febre abaixo de 39, a utilização do ibuprofeno vai ser, por exemplo, para uma criança de 7 quilos, ao invés de ser 7 gotas, 4 gotas dá conta e resolve o problema, ok? Uma criança que tem o mesmo peso, 7 quilos, só que ela está com a febre mais alta, acima de 39. A recomendação é que ele use uma gota por quilo, são 7 gotas. Isso eu estou falando do ibuprofeno de 100 mg por ml, ok? E isso vale até quando? Até os 20 quilos, ok? Acima dos 20 quilos se estabelece a dose máxima, que normalmente é 20 gotas, né? Ou melhor, quando você atende o paciente, é 20 gotas do ibuprofeno de 100 mg por ml e 40 gotas do ibuprofeno de 50 mg por ml. Então, voltando aqui para entender certinho, para não ficar confuso e ficar claro para todo mundo aqui que está assistindo com a gente. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui uma paciente, tá? Eu vou colocar um exemplo simples aqui do paciente 10 quilos, fica mais fácil, né? Se a paciente tem 10 quilos, a criança tem 10 quilos, e eu estou usando ibuprofeno de 100, ela vai tomar 5 gotas quando ela tiver uma febre abaixo de 39 e a criança vai tomar 10 gotas quando a febre for acima de 39. Ficou claro? Então é o dobro da dose, ou é uma gota por quilo, só quando a febre é acima de 39. E se eu estou tratando a paciente com ibuprofeno de 50? Dobra o valor, né? O ibuprofeno de 50 é 10 gotas com a febre baixa e 20 gotas com a febre alta. Ficou claro como é que funciona? Isso até o limite de 20 quilos. Chegou nos 20 quilos, mesmo esquema. A criança que está com a febre mais leve, 10 gotinhas. Uma criança com a febre mais alta, 20 gotinhas do ibuprofeno de 100. Mesma coisa vale para o ibuprofeno de 50. A criança está com a febre mais leve, 20 gotinhas. E a criança está com a febre mais alta, 40 gotinhas. Gravou? Salvou ali a informação, salvou no HD essa informação, porque não é uma gota por quilo. A gente acha que é, mas no ibuprofeno não é. A recomendação dele é que você faça essa posologia, porque não precisa abusar da quantidade de ibuprofeno. Até porque o uso excessivo desse ibuprofeno pode trazer danos renais para essa paciente se você usar demais essa medicação, ok?
Diarreia. Eu não vou ficar aqui falando de repositor de flora, soro, porque isso aí você sabe utilizar. Você já é acostumado a orientar na utilização de repositor de flora, soro e outras medicações. O soro é a administração à vontade. Tem que lembrar que Gatorade, água de coco, apesar de ser bom, não substitui o soro, tá? Uma informação legal é você falar para a mãe, olha, pode usar Gatorade, pode usar água de coco, pode, mas não troca tudo isso pelo soro, tá? O soro tem que ser administrado na paciente, tá? E uma recomendação básica também, como é que eu sei se o paciente está desidratado? Primeiro, pergunta para a mãe se ela fez xixi, se a criança fez xixi nas últimas horas. Se ela não urinou nas últimas horas, manda para o hospital, porque provavelmente ela está bastante desidratada. Criança vomitando, criança com diarreia, com febre alta, pode desidratar muito rápido. Puxou a pele, puxou o bracinho aqui, ó, a pele do braço, e ele demorou para voltar no lugar, demorou para voltar para a mesma posição, demorou mais de 2 segundos ali para voltar, significa que a criança está desidratada. Criança que não está salivando, está com a boca seca, ou não consegue, ou chora e não sai lágrima, significa que a criança está desidratada. Então, dica importante, orientação importante, fique atento com os seus pacientes, tá? Eu ia falar parente aqui, com seus pacientes, porque essas orientações elas vão ajudar para que você entenda que muitas vezes é melhor você orientar que ela vá procurar um atendimento hospitalar, porque o soro vai ser por via intravenosa e aí a hidratação funciona. O soro por via oral pode não funcionar corretamente para hidratar essa criança que está muito desidratada. E eu coloquei aqui uma alternativa e uma droga que é utilizada, um medicamento que é utilizado para reduzir a frequência das diarreias e para melhorar o quadro clínico do paciente também. Então o zinco é uma opção, além de você usar o repositor de flora, o soro e melhorar a alimentação e hidratação da criança, o zinco é uma opção. Crianças com menos de 6 quilos, tá? Desculpa, com menos de 6 meses, 10 miligramas por dia, 10 dias. Crianças acima de 6 meses, 20 miligramas por dia, 10 dias. Então, a utilização do zinco, tá? Olha, ele vem 2 miligramas por meio ml, é só fazer o cálculo aí, não vamos entrar em cálculos farmacêuticos, não é a aula de hoje, mas nesse caso, abaixo de 6 meses, 10 miligramas por dia, uma vez por dia, 10 miligramas, 10 dias, tá? Acima de 6 meses, você vai usar 20 miligramas durante 10 dias. E aí vai fortalecer a resposta imunológica do organismo do paciente, vai melhorar o quadro clínico e vai diminuir a frequência da diarreia, ok? Isso inclusive está lá no IDP, que é o manual do Ministério da Saúde, que auxilia no tratamento de crianças, e é uma recomendação importante que vai ajudar muito na sua orientação clínica da sua paciente com diarreia. Vômito, tá? Não recomendo principalmente o uso de bromoprida para pacientes abaixo de 1 ano de idade ou até 2 anos de idade. Vou contar uma historinha rápida aqui. Bromoprida é um medicamento que faz bloqueio de receptor dopaminérgico e aumenta o risco de complicações de alterações motoras. Então eu presenciei já alguns casos da criança utilizar, principalmente bebezinhos, tá? Que estavam com vômito, a utilização de bromoprida e causar alteração, inquietação motora, tremor, dificuldade de se movimentar. Isso assusta muito o paciente de modo geral, tá? Isso pode causar assusta muito a mãe, né, principalmente, que vai estar observando a criança. Isso pode causar uma sensação de que a criança está paralisada e não consegue se movimentar, e essas alterações elas vão incomodar bastante o indivíduo lá. Então não é interessante o uso de bromoprida abaixo de 1 ano de idade, principalmente, e até 2 anos, que a barreira hematocefálica é mais permeável. Aqui entra farmacocinética. Lembra como é que faz para o fármaco atravessar a barreira hematocefálica? Nesse caso, a bromoprida não é interessante, porque ela atravessa a barreira hematocefálica quando ela é mais permeável, quando ela tem uma facilidade maior, principalmente em crianças que são mais jovens. Então, abaixo de 2 anos, a barreira hematocefálica ainda é mais permeável, tá? Então, há um risco maior dela chegar até o sistema nervoso central e causar as alterações que podem acontecer com essa paciente, com esse paciente seu, tá? Então, não recomendo ela. Qual seria uma alternativa? As nossas opções no vômito seria interessante o dimendrinato, que tem uma margem de segurança maior, apesar de causar sonolência, e a recomendação da domperidona, que é um bloqueador dopaminérgico, mas que é uma molécula grande, que normalmente não atravessa a barreira hematocefálica com facilidade. Então são 2 opções terapêuticas mais seguras, mais tranquilas na utilização em crianças. É o que seria recomendado e que eu acho interessante utilizar. Não use Plasil, metoclopramida, e não use bromoprida, porque ela vai trazer transtorno
para esse paciente, vai dar transtorno para essa criança, principalmente abaixo de 2 anos de idade, ok? Antihistamínicos, os antialérgicos de modo geral, recomendação para uso de antialérgicos. Uma recomendação importante é o uso de antialérgicos da família, né, dos antihistamínicos, bloqueadores H1, e aí eu separei para vocês em 2 grupos. Em maiores de 6 meses, né, abaixo de 6 meses não tem uma recomendação geral a utilização desses fármacos. Mas os mais seguros, tá? 6 meses para cima é a cetrizina, a desloratadina e a fexofenadina. São os que atravessam menos a barreira hematoencefálica e traz menos efeitos colaterais para o bebezinho. Então são os mais seguros, usados acima de 6 meses, tá? Loratadina e levocetrizina podem ser usados acima de 2 anos de idade, ok? Então, loratadina e levocetrizina, eles são mais interessantes para utilizar em crianças acima de 2 anos de idade. Não é interessante que se utilize em crianças abaixo de 2 anos. Se você tem dúvida sobre antihistamínico, as 3 opções, né? Acima de 6 meses, cetrizina, desloratadina e fexofenadina. Abaixo dessa idade, normalmente não tem uma recomendação, não tem uma garantia de segurança, tá? Até pelo metabolismo hepático. Tem que lembrar que o metabolismo hepático demora até 6 meses para estar pronto para eliminar a droga, mas a loratadina e a levocetrizina entrariam como opção acima de 2 anos de idade e as outras acima de 6 meses, ok? Quer dizer, de cima de 6 meses, aí para cima pode ser utilizado com mais segurança e mais tranquilidade. Vamos falar um pouco sobre idosos também. Nós temos essa aula aqui que nós vamos falar sobre gestante, crianças e idosos. Então eu peguei algumas informações, claro que não dá para completar tudo, né? Colocar todas as informações necessárias, porque a gente tem aí um tempo limite, né, para essas atividades de aula, mas eu vou mostrar para vocês os pontos mais chaves e mais importantes aqui. Falei de criança, falei da gestante bastante, agora eu vou falar um pouco de idosos. Primeiro, o que a gente precisa lembrar com relação aos idosos? Recomendações gerais. Sempre avaliar a questão da hipotensão ortostática. O que é hipotensão ortostática? Aquela queda da pressão arterial quando o paciente se levanta, quando ele se levanta de forma abrupta. Então, uma recomendação básica, principalmente para idosos com doenças crônicas, com problemas cardiovasculares, que já infartaram, tiveram alguma complicação, AVE, alguma coisa assim, ou idosos com idade mais avançada, né? O paciente sempre se apoiar na beira da cama ou no sofá, em algum lugar, antes de se levantar. Primeiro senta, espera 3 até 5 minutos e aí a pessoa se levanta. Essa é uma recomendação geral que vai reduzir o risco de queda dos idosos dentro da casa. Então, o paciente que está usando um antihipertensivo, que trocou um antihipertensivo, que começou a fazer um tratamento para alguma outra complicação, problema de diabetes, alguma outra doença, o paciente que tem uma idade mais avançada, o paciente que já teve outras complicações, uma recomendação básica geral que você tem que fazer para o seu paciente é que ele não se levante de forma abrupta. Ele levanta, senta um pouquinho, né? Coloca os pezinhos no chão, senta, e depois que ele vai se levantar. Se ele se levanta de forma abrupta, pode ter uma queda da pressão arterial. E se você quer aprender ainda como fazer a medição, a verificação da hipotensão ortostática no seu paciente hipertenso, tem aí no meu canal do YouTube, você pode acessar aí e verificar como é que você faz essa verificação. Tem os parâmetros de modificação da pressão sistólica, diastólica, que não dá para ensinar agora, mas você pode acessar depois dessa aula falando de hipotensão ortostática. Toda vez que o paciente troca de medicação, toda vez que o paciente aumenta a dose, que ele começa o tratamento, que ele vai usar alguma outra droga, isso pode causar alguma alteração de pressão arterial para esse paciente. Formulações líquidas. Sempre é mais interessante que você use formulações líquidas para o seu paciente, que é um paciente idoso. Causa menos desconforto gástrico, tem um efeito mais rápido e melhora a ação, né? Traz mais benefícios para o paciente de forma mais rápida do que você utilizar formulações em comprimidos ou cápsulas. Sempre que for possível, formulações líquidas são mais interessantes, tá? A hidratação frequente com 30 ml por quilo de peso todos os dias. Quanto de água a pessoa tem que tomar por dia? O cálculo é simples, 30 ml por quilo. 30 ml por quilo, ele vai estar bem hidratado durante o dia todo. Claro que se ele for trabalhar no sol, se ele for passar por um lugar muito quente, se ele transpirar mais, ele precisa ingerir mais água. Mas normalmente 30 ml por quilo é o ideal para uma hidratação adequada. Se possível, um pouco mais, ajuda de qualquer forma, a água é sempre bom, tá? Organização posológica, vou repetir isso depois, mas é importantíssimo que você tenha uma organização posológica para que o paciente saiba os horários de tomada correta da sua medicação e evite os efeitos adversos.
E o uso de medicamento após as refeições, sempre que for possível. O medicamento não sofre interação ou não sofre alteração da sua absorção e biodisponibilidade. Utilize essa medicação após a alimentação, porque vai trazer mais benefício para o seu paciente e vai trazer menos desconforto gastrointestinal para esse paciente, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo uso de AINES. Preferencialmente para o seu paciente idoso, se ele precisar de um AINE, você vai utilizar AINES seletivos. Vou colocar uma lista de AINES que são mais interessantes para o seu paciente. Risca dessa lista esse cara aqui, que é o Torcilax, Sedilax, Diclofenaco, essas medicações que causam risco de complicações renais. Então, por exemplo, o Diclofenaco sendo usado de forma bastante frequente, aumenta de 3 a 5 vezes o risco de insuficiência renal crônica em pacientes idosos. Não sou eu que estou dizendo. Estudos mostram que você tem um risco maior com o uso abusivo de anti-inflamatório, principalmente com o diclofenaco, de complicações renais se o paciente não usar da forma correta. Seletivos, vou fazer uma lista aqui que são seletivos, que são mais seguros, causam menos desconforto gástrico e menor risco para o paciente. Nimesulida, Meloxicam, Flancox, que é o etodolaco, são opções terapêuticas bastante eficientes para o seu paciente, tem menos risco de complicações gastrointestinais, trazem menos danos para ele. Porém, mesmo assim, se ele fizer o uso abusivo ou se ele usar de forma irrestrita, pode causar alguma complicação, por exemplo, a elevação da pressão arterial. O paciente pode ter elevação da pressão arterial devido ao uso de AINES. Os AINES não seletivos acabam trazendo mais transtornos porque eles causam complicações gastrointestinais. E vou colocar um sublingual para você também, tá? O cetorolaco de trometamina é um analgésico muito eficiente que pode ser empregado para esse paciente para melhorar o quadro clínico dele e diminuir o risco ou diminuir a dor que esse paciente está sofrendo por algum motivo. Então, uma opção interessante, sublingual, cetorolaco de trometamina, não vai causar transtorno gástrico tão importante, mas ele vai trazer um benefício como analgésico de forma muito eficiente, ok? Dipirona, falando dos AINES, dipirona pode trazer um risco de queda da pressão arterial, em alguns pacientes isso pode ser mais acentuado e traz aquele risco maior de complicações e de queda para esse paciente. Não é interessante o uso de dipirona, por exemplo, em pacientes que têm discrasia sanguínea, teve alguma alteração sanguínea, não é interessante em pacientes que têm anemia, então não recomendo a dipirona para usar nesses pacientes. Então, orientando com relação à utilização de AINES, as melhores opções são os fármacos mais seletivos, Meloxicam, Nimesulida e o etodolaco, que são fármacos bastante interessantes, pode ser empregado com mais tranquilidade, com menos efeitos adversos. Risco, elevação da pressão arterial, pode acontecer, tem que estar monitorando essa pressão arterial, principalmente no uso prolongado desses fármacos, e não usar de forma abusiva para não causar dano renal. Evitar o uso do diclofenaco e de outros fármacos de forma abusiva para evitar qualquer complicação renal. Dipirona, eu falei para você, queda da pressão arterial, tome um pouquinho de cuidado com o paciente idoso, porque ele pode ter um risco maior de hipotensão ortostática ou queda da pressão arterial causada por esses AINES, ok? Vamos colocar aqui glicocorticoide. Quando o seu paciente precisar de um glicocorticoide, recomendação básica no uso de glicocorticoide. Qual é o horário de posologia desse glicocorticoide? Sempre pelo período da manhã, próximo das 8 horas da manhã. Isso vale para todos os pacientes, de um modo geral, mas para os pacientes idosos é essencial que você faça isso. Quando você usa pelo período da manhã, você tem menos retenção hídrica, você tem menos complicações, por exemplo, de diminuição, de bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise. Sabe aquele processo do desmame do glicocorticoide? Ele tem que ser feito quando você faz uso acima de 15 dias do glicocorticoide em doses mais altas. Mas quando você faz uso pelo período da manhã, você também diminui a chance desses efeitos de bloqueio da secreção do sistema do eixo hipotálamo-hipófise. Isso evita queda da glicemia, queda da pressão arterial e outras complicações que o paciente pode ter durante o uso prolongado de glicocorticoide. Então, recomendação, utilização pelo período da manhã, próximo das 8 horas da manhã. De preferência, se for possível, se for uma orientação ou uma prescrição médica, a melhor opção entre eles seria a dexametasona, porque tem uma eficácia analgésica bastante grande e causa uma retenção hídrica relativamente pequena. Então o risco de retenção hídrica é pequeno, menos efeito adverso com relação ao aumento da pressão arterial, traz o benefício que a gente precisa, que é a analgesia e redução do processo inflamatório, sem causar tantos transtornos para o paciente idoso, no caso do glicocorticoide. Pode ser usado outros? Pode, mas lembra sempre que a posologia é pelo período da manhã e essa recomendação vale para praticamente todos os glicocorticoides.
Antihistamínico, tá? Quando a gente fala antihistamínico, de um modo geral, os seletivos, os antihistamínicos, desculpa, seletivos não, as classes de antihistamínico de segunda geração são as melhores. Então, a loratadina entra como a principal opção terapêutica para a gente. Evite um pouco a utilização de antihistamínicos de primeira geração, que são os antihistamínicos que causam mais sonolência, principalmente, presta atenção aí, em pacientes que utilizam outras drogas como benzodiazepínicos ou até antidepressivos que causam sono. Se esse paciente já usa o benzodiazepínico ou já usa o antidepressivo e essas medicações elas causam sono nesse paciente, não é interessante você usar antihistamínico de primeira geração. Então, antihistamínico, melhor escolha. Segunda geração, opção terapêutica loratadina, seria o mais seguro e mais tranquilo para utilização no paciente idoso, evitando uma sonolência, evitando um efeito que pode causar algum dano e algum transtorno para o seu paciente. Ok? Utilização de antihistamínico. E a gente fala agora de suplementação na utilização com inibidores de bomba. Vamos entender o seguinte. Inibidor de bomba, de todas as opções que a gente tem, o pantoprazol, que de certa forma causa menos interação medicamentosa com outros fármacos. Então é uma opção terapêutica interessante para você evitar a associação com outros fármacos, interagindo, por exemplo, com clopidogrel, interagindo com a ação de outras drogas antipertensivas, medicamentos que o paciente já utiliza. Então nós ficamos com a utilização do pantoprazol, é a opção terapêutica talvez mais segura para esse paciente idoso, mas lembrando que todo inibidor de bomba diminui a absorção de cálcio, faz com que aumente a chance de osteoporose, aumenta a chance de fraturas ósseas e de complicações para esse paciente. Então o que você vai fazer? Suplementação com inibidor, utilização de inibidor de bomba. Se ele vai fazer um uso mais longo, prescrição médica, orientações, ele precisa fazer a suplementação com cálcio ou com polivitamínicos que contenham cálcio, ok? Desculpa. Esse processo vai ser interessante para esse paciente porque isso vai evitar essa descalcificação. E sempre lembrar que o inibidor de bomba não é de uso contínuo, gente. Tem muito paciente idoso que toma inibidor de bomba quase todo dia porque sente desconforto gástrico. Ele tem que ser encaminhado para o médico, para um gastro, para fazer a avaliação desse paciente, para verificar o que realmente ele tem. Talvez ele esteja mascarando um quadro clínico muito severo, por exemplo, como um câncer gástrico, que pode estar crescendo ali no estômago desse paciente, causando complicações e vai causar dano severo para esse paciente no futuro. Então não é uso contínuo. Se precisar usar por um período mais longo, faz a suplementação com cálcio para evitar o transtorno. Aproveitando, falando de suplementação, paciente que usa metformina, lembra disso, paciente diabético usa metformina e tal, faz a suplementação com a utilização de vitaminas do complexo B. Metformina normalmente diminui a absorção das vitaminas do complexo B, então é sempre interessante que você faça a associação da metformina e faça a suplementação com vitaminas do complexo B, evitando o transtorno, evitando o risco de complicações para esse paciente, ok? Então essa é uma recomendação importante, faz parte dessas orientações do inibidor de bomba. E aí eu vou colocar para vocês sobre a organização posológica. Eu já mostrei isso na primeira aula, quem não assistiu, clica aí no local onde você está assistindo, em algum botão aí, tem lá a nossa primeira aula da semana da consulta e da prescrição farmacêutica, e lá eu mostro como você faz a organização posológica. Organizei a posologia da minha paciente nessa primeira aula, coloquei o quadrinho aqui para vocês. Então vai lá nessa primeira aula, vê como é que é a consulta de paciente com problema crônico, porque é essencial que você saiba fazer isso com o seu paciente, que é um paciente idoso, que tem problema crônico, que usa uma série de fármacos, ok? Então recomendação, de um modo geral, organização posológica. Eu vou fechar com mais 10 recomendações para o paciente idoso. 10 recomendações, tá? Primeiro, se o paciente usa medicamento na hora de dormir, diazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam, um ansiolítico, por exemplo, ou um antidepressivo, sempre é interessante que ele deixe esse medicamento próximo da beirada da cama, lá na mesinha do lado da cama, para que ele se recorde da utilização dessa medicação. Ou, por exemplo, ele usa simvastatina. Talvez o medicamento benzodiazepínico ele vai se lembrar porque ele não vai conseguir dormir se ele não tomar, né? Mas a simvastatina que vai ser tomada à noite, fica do ladinho da cama para ele lembrar de tomar no período da noite, após o jantar, para que ele tenha o benefício da simvastatina. Sempre, se for possível, associar pílulas combinadas, antipertensivos que vem combinado é muito mais eficiente
muito melhor a adesão e melhora muito o tratamento do paciente. Então, se você tiver pacientes que estão usando duas drogas em horários diferentes muitas vezes, mas você sabe que existem elas nas doses combinadas, fale com o médico, faça a substituição, porque isso vai trazer benefício para o paciente. Sempre você vai usar medicamentos de ação prolongada. Se você tiver um paciente com dor crônica, um paciente com dor muscular, quanto menos vezes ele tomar essa medicação durante o dia, se ele puder tomar uma vez ou no máximo 2 vezes, vai trazer muito mais benefício. Eu vou dar um exemplo aqui do Glifase XR. O Glifase XR, mesmo de 850 mg, ele vai fazer o uso uma vez por dia, ele vai fazer uma absorção mais lenta, o desconforto gástrico diminui, a diarreia diminui, o transtorno que a metformina causa diminui bastante, principalmente se ele usar após a alimentação. Então, se eu tiver medicações de ação prolongada, é muito mais interessante para esse paciente do que ele ficar tomando doses várias vezes por dia. Toda vez que eu tenho uma dose, eu tenho um pico de concentração e eu trago mais efeitos colaterais para esse paciente. Então, não é interessante, ok? Na utilização, tá? A redução do uso ou a retirada de medicamentos que são inadequados. Também mostrei isso na minha primeira aula, falando sobre medicamentos que não podem ser administrados. Mostrei o Omeprazol, Milanta Plus e outras medicações que devem ser retiradas quando o paciente não faz o uso correto e não deve ser recomendado que esse paciente faça o uso, tá? Sistemas de alerta. Hoje, usem a tecnologia. Se você tem um paciente que usa medicações várias vezes por dia, vários medicamentos por dia, use a tecnologia. Olha, pega o seu celular, pega o celular do paciente, fala para ele, olha, eu vou instalar um aplicativo, talvez ele já tenha um celular aí que seja legal, instala um aplicativo e o aplicativo vai dar sinal toda vez que ele precisa tomar a medicação. Isso ajuda ele a se lembrar e é uma forma de você ajudar e auxiliar o seu paciente na tecnologia. Existe um monte de aplicativo que faz isso e pode te ajudar muito a dar esse sinal na hora de tomar a medicação. Vamos para mais 10 recomendações. Faça caixas organizadoras, faça a organização das doses para que ele saiba quais são as medicações que ele vai tomar. E aí depois eu vou dar uma dica legal aí sobre esse processo que você pode implementar na sua farmácia. Realizar o autocuidado. Se o paciente é diabético, principalmente, a recomendação é que semanalmente, ou no máximo a cada 15 dias, mas de preferência toda semana, alguém vistorie os pés dele. Dê uma olhadinha nos pés, dá uma olhadinha de um modo geral. Por quê? Porque ele pode ter algum ferimento nos pés e como a gente tem a neuropatia diabética, a diminuição da sensibilidade, esse paciente pode evoluir para uma complicação severa na lesão no pé, com dificuldade de cicatrização e com risco de dano e até necrose. Então, sempre pedir para alguém olhar os pés desse paciente, principalmente se ele for diabético, tá? Desmame. Outra recomendação, nunca parar com uma droga de uma hora para outra, a não ser que seja um AINE, a não ser que seja um antiácido em alguma situação. Mas se é uma droga de uso contínuo e há necessidade desse paciente parar, faça um desmame, faça uma retirada gradual. Eu vou dar um exemplo aqui do propanolol, não sei se vocês sabiam disso, do atenolol e do propanolol. O atenolol e o propanolol são beta-bloqueadores e o paciente faz uso contínuo. Vamos supor que o médico substituiu essa droga por um outro fármaco, por uma outra medicação que não é beta-bloqueador. O paciente não pode parar de uma vez com o beta-bloqueador. Qual é o risco? Em pacientes com complicações cardíacas, o risco é de ele ter angina e até um risco maior de infarto quando ele retira essa droga de uma vez, quando ele retira um antagonista do receptor beta-adrenérgico. Por quê? Porque eu tenho um up-regulation, subida de receptores adrenérgicos, causando um risco de vasoconstrição, de aumento da atividade noradrenérgica e um risco maior de angina ou de complicações como infarto. Então, um exemplo aí de um desmame que você tem que fazer, que é o desmame do beta-bloqueador. Se você quiser ver mais, tem no meu canal do YouTube uma aula sobre o desmame do beta-bloqueador. Faça gradativamente, tá? Atividade física, sempre se possível. Se o paciente for ativo, ele tem que fazer 30 minutos de atividade física diariamente. Vai melhorar a qualidade de vida dele e no mínimo 5 vezes por semana. São 150 minutos por semana de atividade física para deixar de ser sedentário. 150 minutos por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana já resolve a bronca e ele deixa de ser sedentário. E claro, sempre, se for possível, a redução do consumo de psicotrópicos. Redução no consumo, tá? Na consulta, avaliar o paciente para reduzir o consumo de psicotrópicos
para que ele tenha menos risco de complicações e de alterações que ele pode estar apresentando. Vou dar uma dica aqui legal, olha, programa de assinatura de medicamento. Já ouviu falar isso? Você tem assinatura de um monte de coisa hoje, de vinho, de cerveja, assinatura de camiseta de futebol, que eu já vi, de revista, antigamente tinha, hoje eu acho que nem tem mais, assinatura de jornal eletrônico, assinatura de um monte de coisa. Gente, programa de assinatura de medicamentos, talvez você implante isso na sua farmácia. Eu vi, por exemplo, alguns farmacêuticos que trabalham diretamente nisso, no fracionamento de medicações. O que eles fazem? Eles embalam as medicações mensais do paciente em frascos individuais, em embalagens individuais, para que esse paciente utilize diariamente aquela medicação. Então vem tudo separadinho. Segunda-feira, dia tal, medicamento da segunda-feira, dia tal, tá lá o da manhã, o da tarde, o da noite. Terça-feira, dia tal, medicamento da terça-feira, tá lá separadinho, manhã, tarde e noite. Qual é a vantagem disso, gente? É uma assinatura, o paciente paga mensalmente para a farmácia e a farmácia entrega isso para o paciente, entrega um produto para o paciente. Tem um custo um pouquinho mais alto, mas traz um benefício que é fantástico. Primeiro, eu não me lembro se eu tomei, é só olhar a embalagem. Se tiver lá é porque a pessoa não tomou. Segundo, facilita a adesão ao tratamento e evita as complicações. Então, o paciente faz uma organização, você faz uma organização posológica e oferece esse tipo de serviço se você tiver condições dentro do seu estabelecimento, da sua farmácia, como organização posológica, assinatura de medicamento, né? Eu coloquei como assinatura, pode ter o teu nome, e você pode entregar esse produto mensalmente, uma caixinha, com todos os medicamentos fracionados, separadinhos, bonitinhos, nas embalagens separadas, né? Coloca lá um envelopinho para cada medicação. Isso é muito feito em hospital, né? Muito comum, só que é uma ideia que você pode trazer para a farmácia, e aí você oferece isso para o seu paciente. Então, uma dica final aí no paciente idoso: melhora a adesão, diminui os efeitos colaterais, diminui as complicações para esse paciente e melhora o quadro clínico dele. Fechar aqui com um recadinho importante, tá? Você está aqui comigo até agora, assistiu todas as aulas, está aqui na semana da consulta farmacêutica e eu estou abrindo algumas vagas para o nosso treinamento em gestão clínica do paciente. Gestão clínica, consulta e prescrição farmacêutica. É um treinamento completo. Coloquei algumas imagens aqui do nosso aluno, por exemplo, que já faz esse trabalho. Olha a fila de gente que ele tem na farmácia dele hoje. Ele não tinha farmácia antes, trabalhava para o patrão, e agora ele tem a farmácia dele, e olha a fila de gente esperando para ser atendido por ele, tá? Pacientes que precisam do atendimento desse cara que é farmacêutico, que é o Dr. Ricardo, que já trabalha há bastante tempo nesse processo. Tem uma série de outros alunos meus que já estão implementando o consultório farmacêutico. Então, se você tem um sonho de montar o seu consultório, de montar a sua estrutura, de realmente evoluir na área farmacêutica, criar um diferencial, ser um futuro dono do seu estabelecimento, com o seu consultório, com o seu atendimento, ou fazer o home care, fazer o atendimento em casa dos seus pacientes, aqui eu te mostro o passo a passo para tudo isso e como você vai implementar. O custo desse curso é muito mais baixo do que você vai investir, por exemplo, numa pós-graduação que custaria aí R$5.000 que você gastaria. Dentro desse curso eu te mostro o processo prático para desenvolvimento do curso, o desenvolvimento do processo de implantação do consultório e todas as execuções e todas as etapas que você precisa aprender para ser realmente clínico de verdade, tá? Poderia custar muito mais, mas se você quiser saber quanto vale realmente o nosso curso, dentro desse curso que é realmente muito mais baixo do que você imagina, clica aí no botão que aparece em algum lugar aí da sua tela, que você vai conseguir entrar e vai ver o que tem dentro do nosso curso e vai também poder ingressar aí dentro das nossas aulas no treinamento de gestão clínica, consulta e prescrição farmacêutica, tá? Coloquei alguns exemplos. Nós falamos de semiologia, prescrição, consulta de paciente com problema autolimitado, acompanhamento farmacoterapêutico, exames laboratoriais, hipertensão, contraceptivos hormonais, paciente diabético, criança, tá? 100% online, fica disponível para você acessar quando você quiser, quantas vezes você quiser e quanto tempo você precisar. Além disso, toda aula que eu faço, toda semana praticamente tem aula nossa, toda live ela vai para dentro desse sistema e você vai poder ter acesso a todas as aulas a hora que você quiser. Eu estou em dúvida de anti-inflamatório para dor, tem uma aula lá. Eu estou em dúvida sobre check-up para diabetes, tem uma aula lá. Eu estou em dúvida sobre simvastatina, tem uma aula lá. Eu estou em dúvida sobre fluoxetina, tem uma aula lá. Então pode assistir, tem live também, além de todo o conteúdo, tem lives
tem mais de 30 lives disponíveis, tá? Coloquei aqui para vocês terem uma ideia do que vem dentro do curso, tá? Vem aí módulos de semiologia, problema de saúde autolimitado, consulta farmacêutica, análise de farmacoterapia, adesão ao tratamento, plano de cuidado terapêutico, aspectos clínicos na terapêutica, que é farmacologia, prescrição, avaliação na febre, na dor e na cefaleia, prescrição farmacêutica na azia, alergia, tosse, paciente hipertenso, paciente com dor lombar, paciente com dismenorreia, paciente diabético, tratamento de criança, anticoncepcionais e todas as lives que são conteúdos novos semanais. Os materiais que você precisa para implantar o seu consultório, tá tudo pronto aqui. Modelo de prontuário, encaminhamento, receituário, seleção de exames, plano de cuidado terapêutico, infográfico, tabela, MRPA, feed risk, quadros de patologias e lista de MIPS, tudo disponível para você. E-books, coloquei para você também, e 10 bônus exclusivos, que é o acesso restrito à nossa comunidade no Facebook sobre terapêutica clínica e farmacologia aplicada, o acesso às nossas aulas semanais. Toda semana você vai receber as informações das nossas aulas e o PDF das aulas, tá? O apoio técnico na implantação do seu consultório, um curso que está dentro desse processo, que é de antibiótico terapia, anticoncepcionais, manejo da hipertensão, diabetes e psicofarmacologia, que é um adicional que eu estou colocando agora para quem ingressar nessa turma de agora, tá? Curso de medicamentos para usar em crianças e de implantação de serviços farmacêuticos. Tudo isso está junto no nosso treinamento. Certificado? Tem um certificado de 200 horas. Então, se você quer implantar, quer colocar o quadro do seu certificado, você tem realmente conhecimento. E o nosso certificado pela Educatec, que é a Escola de Educação Tecnológica, que certifica com CNPJ, valendo para o Brasil todo, e até para prestação de concurso. Em algumas situações você pode utilizar essa certificação de 200 horas dentro do curso, tá? Aqui alguns depoimentos, eu vou mandar esse PDF para vocês podem ler, podem ver lá o que os farmacêuticos falam sobre isso, quem gostou e tal, as informações estão todas aí, e você pode ingressar com a gente nesse treinamento de consulta e prescrição, gestão clínica do paciente. Torne-se uma referência, tá? Crie um diferencial, seja um destaque. Coisas que você não viu na faculdade, provavelmente, se você tem especialização ou não, você ainda não tem essas informações que eu vou ofertar para você aqui. Com certeza isso vai te ajudar a dar uma alavancada no seu perfil e nos seus atendimentos, além de modificar o perfil salarial de muitos farmacêuticos, melhorando a condição financeira desses farmacêuticos através dos serviços que são ofertados. Eu tenho farmacêutico que cobra hoje R$100, R$150 por consulta e atende em média 6 pacientes por dia fazendo consultas farmacêuticas. Então, se você ficou interessado, clica no botãozinho, vai saber mais aí. Porém, as vagas são limitadas e eu vou abrir só alguns dias. É uma semana que a gente abre normalmente de inscrições, semana que vem a gente finaliza ou finaliza o número de vagas, que nós abrimos dessa vez somente 20 vagas para esse treinamento específico. Então, se você ingressar, você vai poder aprender como fazer todas essas etapas e tudo que eu mostrei para você aí. Te aguardo lá, te espero do outro lado. Valeu, até mais!